Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo de Máquinas. Hoje o assunto é sobre a linha de lubrificantes Axela para as máquinas Case Construction. Vamos conhecer os nossos convidados? Vamos apresentar então os nossos convidados de hoje. Eu estou aqui com o Murilo Melo, que é assessor técnico Petronas. Murilo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a presença de estar aqui hoje. É muito importante a gente estar aqui, né? Poder falar um pouquinho sobre os produtos, né, um pouquinho da Petronas, da Axela. Exatamente. E com ele a Natália Costa, que é consultora comercial de pós-vendas na Brasif Máquinas. Natália, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite para fazer parte aqui do Papo de Máquinas. Agradeço o convite também, né? Muito alegre de poder vir trazer um pouco do nosso cotidiano aí, dos produtos que a gente trabalha no dia a dia aqui para essa conversa. Muito bacana. E, queridos, vamos lá. Para começar a nossa conversa, vamos só deixar claro uma coisa, né? A CNH Industrial, né, grupo ao qual pertence a Case, possui uma linha de lubrificantes desenvolvida em parceria com a Petronas, especialmente para equipamentos da linha amarela, que, né, nosso xodó aqui a gente fala bastante sobre esses equipamentos aqui no Papo de Máquinas. Will, você pode nos explicar melhor que produto é esse, como que funciona essa parceria? Claro. Primeiro, eu gostaria de dizer, né, que a Petronas ela tem uma parceria global com a CNH, né? Então, os produtos que eles são desenvolvidos para a aplicação na máquina são desenvolvidos a nível global, né? Então, essa parceria já parte dali. E como que se dá esse desenvolvimento, né? Então, vamos lá. Primeiro nasce do equipamento, tá? Então, de uma necessidade do equipamento, ou de um equipamento novo no campo, ou de um componente novo no campo. Então, esse equipamento ele vai para a prancheta, nisso já a equipe CNH, ela já envolve o time ali Petronas também, e a gente também, do outro lado, começa a desenvolver esse lubrificante na prancheta. Depois que esse lubrificante ele foi desenvolvido, temos lá algumas versões desse lubrificante para dar continuidade no processo, ele passa, então, para um processo de teste, né? Um teste de bancada, físico-químico, onde a gente vai ver compatibilidade com elastômeros, vedações, metais, tudo que tiver envolvido ali naquele processo de produção. Porque o lubrificante, ele não pode ser um meio, vamos dizer, agressor a esses componentes. Então, começa ali. Depois que passa ali 1 ano, 8 meses ali, mais ou menos, em teste, tá? A gente passa, então, uma nova etapa. E essa etapa é o teste de bancada. Você coloca lá o componente ou o equipamento em teste. Esse equipamento ele vai sendo testado, vai sendo utilizado, plugado num computador, né? Depois desse período que demora aí cerca de 1 ano a 2 anos, dependendo do componente do equipamento, desmonta isso. Esse processo chama-se tear down. Então, a gente pega esse equipamento, desmonta ele inteiro e avalia as peças, né, em termos de desgaste, o lubrificante também em termos do seu desgaste, formação de borra, envernizamento, né. Estando ok para a case, né, no caso, esse lubrificante passa para uma nova teste, que é o teste de campo. E aí é feito o mesmo processo, pluga um computador na máquina, só que agora é no campo. Depois que passa por todo essa avaliação de 1, 2 anos novamente, desmonta o equipamento, faz esse tear down, avalia de novo, e aí sim você tem um produto homologado, né, com a codificação MAT, né, para ser utilizado no campo. Tá? E eu quero aproveitar essa sua deixa de que quando a gente fala desses lubrificantes, né, para as máquinas da Case, a gente fala que eles atendem à norma MAT, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela, mas só para ficar claro para todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo nesse momento, você pode explicar também exatamente o que é essa norma? Claro. Bom, como eu falei para você, ela vem do teste, tá? Mas o lubrificante, a gente tem que entender que o lubrificante ele é uma peça. E como tal, ele tem suas classificações. Então, se você estivesse avaliando um pneu, você vai precisar do aro, do diâmetro, da banda, tipo, né, de borracha, para você poder andar no campo, no asfalto, né? Então, isso interfere lá no pneu. Se você está falando de um parafuso, você tem o passo do parafuso, diâmetro, tipo de material, formação da rosca, enfim, todos os dados técnicos
para você ter aquele parafuso. E a MAT é o dado técnico para que aquela peça funcione no equipamento case. Né? Então, você tem todo esse conjunto de especificações para obter o quê? O melhor economia de combustível, a melhor performance em campo, a melhor durabilidade do equipamento, né? O melhor custo-benefício de uma maneira geral. Então, é isso que a MAT assegura, é isso que ela representa. E uma coisa que é interessante também a gente levantar aqui, porque como tem bastante gente assistindo a gente que está aí na realidade do mercado, está trabalhando todos os dias em contato com essas máquinas e tudo mais, é importante também a gente falar que, poxa, tem muito cliente que acaba usando, né, um produto paralelo, porque sai mais em conta, né, em alguns casos, esse tipo de coisa. Então me fala quais são as vantagens efetivamente de você utilizar os produtos genuínos, né, no caso o lubrificante Axela. Na prática, dá muita diferença mesmo? Porque querendo ou não, né, para as pessoas que estão nos assistindo, às vezes eles param, eles pensam, poxa, mas a diferença ela me pesa no bolso agora, mas será que realmente faz, né, é um grande diferencial para o bem-estar das minhas máquinas? Claro. Essa pergunta sua é muito boa, ela envolve várias vertentes, como você mesmo falou, né? Impacto no bolso, produto, produção, performance, né? Então, é uma pergunta bem complexa, tá? Então, vamos desmembrar do seguinte, né? O lubrificante, como eu falei para vocês, o lubrificante é especificações, né? Então, você tem lá, vamos imaginar que você está com um lubrificante hidráulico. Então, você tem lá a viscosidade do óleo hidráulico. Você tem, né, lá, vamos supor, um 68. Aí você tem a exigência da máquina. É um HLP, um HVLP, vamos lá, um HVLP. Aí você também tem as normas, vamos dizer assim, protetivas para as bombas. Então você tem norma da Bosch, você tem norma da Denison, da Parker, e aí lá em cima, né, em termos de certificação, você tem a MAT. Então, quanto mais distante você está dessas normas, né, pior vai ser a sua performance. Quanto mais próximo você está dessas normas, né, melhor vai ser sua performance. Obviamente, o produto com MAT você só encontra no concessionário, é um produto original, você não encontra produto com MAT no paralelo. Né? A MAT é o nível mais alto de performance para o equipamento case que você pode ter. Né? Então, quanto mais distante você tiver, pior vai ser essa performance. Então, vamos só supor, 68 HVLP que eu deveria estar utilizando, com uma norma protetiva da Bosch, mais a MAT lá representativa para aquele equipamento, para aquele fluido hidráulico. Eu, por uma questão de custo, fui para um 68 HLP. Então, ou seja, você acertou a viscosidade. Então, desse parâmetro inteiro, você só acertou a viscosidade. Todo o nível de performance, desempenho, proteção de bomba, isso não vai ser assegurado. Então, e aí, o que você começa a ter? Aquecimento dessa bomba, desgaste prematuro, sobrecarga de filtros, custo de combustível mais alto, porque boa parte dos equipamentos o motor está lá só para tocar o sistema hidráulico, né? Então você acaba tendo um peso nesse motor e acaba tendo mais vamos dizer, mais gasto de diesel. E são esses impactos, né, negativos que você pode ter. E realmente, né, não tem milagre. Né? Lubrificantes com custo muito baixo, eles provavelmente estão muito distantes da especificação original. Então, não tem como você fugir. Isso vai influenciar diretamente. E, Natália, eu queria te puxar para a conversa justamente para discutir sobre as dificuldades, né, de educar e convencer esses clientes da importância, né, de que às vezes a pessoa está tão preocupada com tantas coisas a falar, aqui eu gasto menos, vai, não tem problema. É uma Sim. realidade? Como que vocês lidam com isso? Não, sem dúvida, é uma realidade, né, dos nossos clientes. Os clientes, eles buscam a viscosidade. Os clientes, eles vão buscar, ou eles vão me procurar para cotar o óleo 15W40. Eles vão me procurar para cotar o VG32 ou o VG68, que são óleos do hidráulico. Então, assim, eles não estão cientes dessas normas, né? Eles não buscam e eles vão buscar um óleo que é o similar, né? Muitas vezes eles até procuram a concessionária, mas peraí, você não tem o similar? Você não tem aquele que é o mais ou menos que dá certo? E aí, depois, tempos depois, o cliente enfrenta o problema da troca de uma bomba hidráulica que custa muito mais caro
que teria sido se ele só tivesse colocado o óleo recomendado, né? Então, assim, a gente encontra, assim, no nosso dia a dia, clientes que não estão informados, não sabem exatamente quais as normas que devem ser seguidas e que depois enfrentam desgaste precoce das peças, né? Desgaste precoce do eixo, do diferencial, desgaste precoce do sistema hidráulico, seja do comando hidráulico. O meu comando hidráulico tá dando muito vazamento, tô trocando toda hora retentor, junta lá e não tá vencendo. Será que o óleo que tá aplicado naquele sistema era o correto para preservar essa peça? Então, exatamente, a gente tem essa dificuldade e conta com o apoio, né, do parceiro para a gente ter esse treinamento, essa informação e orientar da forma correta o cliente lá na ponta, sem dúvida. Querendo ou não, é uma discussão muito entre o imediatismo de tentar resolver o problema da maneira mais rápida e menos custosa possível, sem considerar o custo do longo prazo, né? Exatamente. Exato. O impacto a longo prazo é monstruoso, né? Quanto mais, como eu falei, quanto mais longe você tiver da especificação, seja no motor, para uma transmissão, para o sistema hidráulico, para uma graxa, quanto mais longe você tiver, né, pior vai ser ali o desempenho ou desgaste a curto prazo, né? Muitas das vezes, só complementando, eu vejo no campo, ali, né, como ela falou, os clientes buscarem a viscosidade, não buscarem a aplicação, e ainda a gente tem que julgar como clientes bons buscarem a viscosidade, que tem lugares que às vezes nem a viscosidade correta eles buscam. Você pega, por exemplo, aplicações, por exemplo, de óleo de motor em sistemas hidráulicos, né? Isso gera um impacto para o sistema hidráulico, né? Os óleos lubrificantes hidráulicos eles têm lá sua pressão, sua vazão, sua rotação para poder trabalhar, que não estão atrelados, por exemplo, a um lubrificante de motor. E o engraçado é que isso vai gerar um impacto a longo prazo, e se você chega para essa pessoa, então vamos fazer o contrário, né? Vamos colocar um óleo hidráulico, por exemplo, no motor. Aí a pessoa fala, não, mas peraí, aí porque vai dar um problema imediato. E aí ela percebe onde que ela está causando o problema, né? Não é porque você não está vendo agora esse problema que no futuro ele não vai acontecer. Exatamente. Assim, só ainda vindo num outro adendo, o Murilo vai concordar. Não é à toa que nós temos diferentes máquinas no nosso portfólio, né? Então, eu tenho a retro, eu tenho a motoniveladora, eu tenho a escavadeira, enfim, diferentes máquinas. E cada transmissão eu utilizo um óleo diferente. Eu vou ter o 10W30, eu vou ter o 20W30, eu vou ter o 15W40. No mesmo componente que é a transmissão, a caixa de marchas. Então, os clientes que trabalham com todas essas gamas de máquina, a máquina da Case, eu vou comprar o óleo da transmissão, que as transmissões são parecidas. Entra em uma, entra em todas. Exatamente. Então, assim, vem um pouco do que o Murilo traz e é o que a gente enfrenta no dia a dia. Convencer e explicar para o cliente. E muito bacana. O cliente, a gente valoriza. O que procura a concessionária, pergunta, cadê o manual da minha máquina? Encaminha o manual para mim que eu perdi. Qual que é o óleo? O óleo, e a gente faz a questão de colocar, é o Axela 15W40, Number One, né? Então a gente faz a questão de colocar a marca, o óleo, toda a especificação que vem na descrição para que o cliente tenha a informação completa de qual é o lubrificante, que a gente faça essa orientação da forma correta para o nosso cliente final, né? A fim de buscar a durabilidade das peças aí, da máquina em si. Exatamente. Né? Há sistemas e sistemas, né? Você tem o sistema hidráulico que ele pode pedir também um óleo de motor, sem nenhum problema. Ele foi testado, ele foi aprovado para trabalhar com um óleo de motor, e você pode ter também um sistema, uma transmissão que vai trabalhar, como ela falou, com 2030 ou com 1030. Então, para cada sistema, você tem um conjunto de especificações para você poder tirar o melhor benefício, né? Melhor custo-benefício daquela aplicação. E entrando um pouquinho mais, né, no detalhe do portfólio dos lubrificantes da Case, a gente tem os lubrificantes para motores semissintético e também o outro mineral. Murilo, eu queria que você... como que o cliente ele pode escolher entre um e outro? Eu queria que você explicasse aí quais são as diferenças. Excelente. Primeiro vamos desmembrar, né? O que é um lubrificante? O lubrificante é uma somatória ali de óleo básico mais aditivo.
E dentro do óleo básico, você tem as especificações do óleo básico. Você pode ter ele mineral, você pode ele ter semissintético, né? Dentro do portfólio Axela, nós encontramos vários lubrificantes semissintéticos. O óleo de motor é um deles, você tem o Hytran, você tem o Multitraction, né, que são lubrificantes para transmissão, que são lubrificantes semissintéticos. Tá, e Murilo, e o que impacta, né, a mudança, por exemplo, de uma base mineral para um semissintético? Aumento de qualidade dessa base. Então, por exemplo, por que vieram os lubrificantes semissintéticos? Exatamente porque a demanda da máquina cresceu. A disponibilidade da máquina hoje é mais exigida, né? Você tem uma necessidade da máquina operar mais, de ter melhor economia de combustível. Então, com isso, todo o pacote ele é melhorado, né? A gente fala tanto o básico como o pacote de aditivos. E os produtos passam por uma evolução a fim de acompanhar o mercado, né? Entregar a performance que o mercado entende. Aí, nesse caso, por exemplo, em específico, a gente está falando do Unitec Plus, né? Que ele é um 10W40 semissintético com um API, né, de alta performance, que é o CK4, que é o último vigente em território nacional. Você tem máquinas no portfólio da Case Construction que faz a necessidade e única utilização desse produto. Ele não tem uma opção no manual dele de utilizar um lubrificante mineral. Por quê? Porque a exigência daquele equipamento remete diretamente a um lubrificante semissintético 10W40 CK4. Agora, você também pode ter em outros manuais a disponibilidade tanto de um óleo mineral como de um lubrificante semissintético. E aí os benefícios são inúmeros, né? O lubrificante semissintético ele é mais puro, né? Ele é mais limpo, então com isso ele vai ter uma duração melhor tanto do lubrificante quanto o do motor que está sendo aplicado, né? Porque você tem um lubrificante mais limpo, então ele acaba gerando, né, condições assim de operação muito melhores. E você também pode ter do outro lado, por ele também ter esse grau de limpeza e essa questão de lubricidade melhorada, você pode ter do outro lado economia, por exemplo, de combustível, né, que impacta diretamente nos custos de manutenção. Então a migração de um lubrificante mineral para um lubrificante semissintético, no caso, né, dentro ali do portfólio, é interessante, pode ser feita, obviamente tem que consultar, né, porque você tem a questão de garantia, que no seu manual pode estar especificado apenas um lubrificante mineral. Sim. E aí você precisa verificar como que vai ser, né, essa questão de garantia, porque garantia é um acordo, né, comercial, não só também uma questão de desempenho, mas um acordo. E quando a máquina estiver fora de garantia, se você busca um desempenho melhor, você pode fazer essa migração. Agora, questão de durabilidade, né, que vai repercutir direto no seu bolso. Você pode fazer um acompanhamento via análise, né? Muitos dos nossos clientes hoje, eles fazem já a análise a fim de se preocupar com a máquina, com a qualidade da máquina. E a análise ela vai dizer para você tanto o estado da máquina como o estado do lubrificante. E com isso você pode reestipular, né, os seus períodos de troca, utilizando um óleo melhor, de melhor configuração do que aquele, né, que foi previsto no manual há 5, 6 anos atrás. É uma tecnologia mais nova. Exatamente. Natália, em relação, né, a essa diferença aí do semissintético e mineral, você vem acompanhando uma percepção de mercado, de consumo, de, às vezes, uma transição desses clientes que só utilizavam, né, o lubrificante mineral para também o semissintético? O que você me diz em relação a isso? Hoje o cliente, eu acho que ele permanece ainda muito utilizando o óleo mineral, né? Principalmente porque o exemplo que o Murilo deu foi o 1040, que é um óleo, o Unitec, é um óleo que vai no motor, e o outro óleo mineral seria o 15W40, que é um óleo mundialmente conhecido porque ele é o óleo mineral dos motores a diesel, seja o motor de caminhão, seja o motor das máquinas de construção. Então, o cliente nosso que tem a máquina de construção e tem caminhões, porque ele transporta a máquina em cima do caminhão, enfim, ele já fala, é o mesmo óleo que vai no motor do meu caminhão, sem se atentar muito às questões das normas. Então, esse cliente, que já é um cliente que já é de muitos anos de máquinas, que já utiliza o 15W40, permanece geralmente na linha do óleo mineral ainda. Falta questão de difundir mais, né, essa ideia que o Murilo falou, porque os carros de passeio já utilizam semissintético,
sintético, né, os mais novos, já houve essa evolução nos carros e é bacana porque a gente estende mais as trocas, né, o cliente troca menos óleo, então ele troca menos filtro. Exato. Então, assim, é um Manutenção óleo, grande. é um lubrificante que comercialmente ele custa mais caro que o mineral, mas que ele vai trazer uma prolongação das trocas de óleo, o cliente vai economizar no futuro com filtro, com óleo, né? Ou não para tanto a máquina para trocar o óleo, então o tempo que ela estaria parada, ela vai estar trabalhando, vai continuar na obra, né? São inúmeros benefícios que eu acho que falta difundir isso mais com os clientes, né? E trazer esses clientes que são mais conservadores, que continuam utilizando o óleo mineral, para essas novidades aí do mercado. Sim, exatamente. É nosso papel aqui também, né? Conversando sobre esses assuntos. Você que está nos vendo nesse momento, fica atento, fica atento. Mudança é difícil, mas é bom pra gente. E uma coisa que é interessante também, é um outro produto que a gente vê a CNH divulgando é o lubrificante da Fleet Pro, né? Quais são as diferenças, né, entre o lubrificante Axela e o Fleet Pro? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse assunto. Legal, muito bom. O lubrificante da linha Fleet Pro, ele não foi submetido ao mesmo teste, né, de bancada, de compatibilidade, de performance em campo que o produto original, né, Axela foi. Né? Então ele não foi submetido. Legal, Murilo, mas o que ele pode, né, entregar, então, para a gente? A classificação do produto Fleet Pro, ela é uma classificação mais vinculada aos produtos de mercado. Né? Então, ele atende especificações de mercado. E o legal desse produto, né, vamos dizer assim, é a questão como a Natália falou. Né? Você pega, por exemplo, um 15W40, que o meu cliente ele tem um caminhão, ele tem um outro equipamento que pede, né, o portfólio de máquinas que pedem hoje um lubrificante mineral, 15W40 CI é imenso. Né? Então, eu poderia trabalhar com esse lubrificante Fleet nas outras marcas também, porque ele tem essa especificação de mercado. Né? E o grande diferencial do Fleet Pro, eu acredito que seja a qualidade. Você tem duas marcas muito fortes por trás, né, garantindo a qualidade e a especificação desse produto. Você tem tanto a CNH, como você também tem a Petronas garantindo a qualidade desse produto. Então, ele tem esse diferencial no mercado. O controle de qualidade dele é extremamente rigoroso, que passa por essas duas companhias. E, Natália, você percebe, às vezes, também um diferencial aí de motivação dos nossos clientes, no sentido de que, não, durante o meu período de garantia, eu tô aqui na Axela, aí depois, poxa, eu posso, né, optar por um Fleet Pro, mas às vezes, dependendo da agressividade da operação, mantém a Axela. Você enxerga isso acontecendo também? Sim, com certeza. Eu tenho N perfis de clientes, né? Que eu espero que todos me assistam. Eu tenho clientes extremamente conservadores em relação à CNH, às peças genuínas, ao lubrificante, Axela, né? Que ele busca a concessionária para comprar exatamente o que é exclusivo da concessionária, o que ele não vai encontrar fora no mercado. Porém, eu acredito que o Fleet Pro, Murilo deve concordar comigo, ele veio agora nessa ideia de buscar a outra parcela de clientes que busca a concessionária, quer comprar, quer manter esse vínculo, quer ter a garantia que a Brasif dá ao vender um produto, mas que busca um custo-benefício diferenciado para a máquina e depende muito, né? Tem cliente que depende também do que o cliente está fazendo, da finalidade dele com a máquina. Sim. Qual a obra que está envolvida, exatamente, a agressividade da operação, se ele está numa obra muito grande com prazo para entregar, que ele tem até às vezes uma multa se a máquina faltar ali em algum momento, vai buscar sempre a primeira linha, aquilo que vai dar maior segurança para ele. E nós temos outros clientes também que, como eu disse, vem na busca de opções, né? Você tem uma outra opção, e eu acho interessante a gente ter essa opção dentro da concessionária. A gente conseguir manter o cliente lá com a gente, comprando os filtros, né? Comprando os itens de manutenção e comprando o lubrificante, garantindo a qualidade que a gente revende e que, como o Murilo falou, vem da CNH, vem da Petronas, então a gente pode, com certeza,
ter uma segunda opção para oferecer para o nosso cliente final. Então, acho que, sem dúvida, percebemos e conseguimos orientar quando é a vez, né? Quando o cliente pode ou não aderir ao Fleet Pro e quando ele deve aderir ao Xella, que é período de garantia e demais assuntos. E justamente falando sobre comprar esses lubrificantes e encontrar a Xella e tudo mais, a Brasif, sendo, né, obviamente, distribuidora oficial da Case, também distribui esse produto, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí de que efetivamente a gente está à disposição para ajudar todos esses nossos clientes a encontrar o melhor lubrificante, né? Sem dúvida, exatamente. A Brasif, como concessionária Case, né? Nós temos toda a linha Xella para todos os equipamentos de construção da nossa linha amarela disponíveis, né? No estoque. Inclusive, a Petronas também, nós temos aí não só os baldes de 20 litros, mas também temos os baldes de 4 litros, então tem essa diferenciação até para o cliente levar a quantidade adequada para o equipamento, não compra de mais, não compra de menos, né? Então fica bacana aí essa questão de custo-benefício e, obviamente, território nacional, né? Temos a bandeira em diversos estados, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, enfim. Então, todas as nossas lojas estão abastecidas com os produtos Petronas, Xella e Fleet Pro e disponíveis aí para comercialização dos nossos clientes. Exatamente. E, queridos, finalizando o nosso papo, eu queria, né, aproveitar, já que tem muita gente nos assistindo nesse momento e que, poxa, prestou atenção, vocês deram uma aula aqui, vocês falaram da importância e tudo mais. Qual que é a melhor forma dele se organizar para que, né, ele possa utilizar o melhor lubrificante e encaixar isso na organização financeira dele? Muito bem, muito pertinente essa pergunta. A Brasif conta hoje com os planos de manutenção preventivas de toda a linha de equipamentos que a gente comercializa, né? E especialmente aí para os equipamentos da Case e das linhas de construção civil, nós temos planos de manutenção de 12 até 36 meses para o cliente simular os custos das revisões. E não só simular, né? Mas fechar um contrato da manutenção com a gente e manter as manutenções ocorrendo com a Brasif. Quando o cliente mantém as manutenções ocorrendo com a Brasif, ele garante que ele vai estar aplicando na máquina os produtos Xella ou Fleet Pro, a depender aí da demanda do cliente, né? Durante o período que for fechado o contrato. O interessante do nosso plano de manutenção é que a gente consegue congelar os preços desde o início do contrato até o final. Então, por mais que existam reajustes de mercado, né, que são normais de ocorrer anualmente, o cliente ele já garante, provisiona, como você falou, dentro do orçamento da máquina, todas as próximas revisões de forma parcelada, né? Dos próximos aí 36 meses, ou seja, 3 anos de uso da máquina, tá? Ou então no período de garantia e assim, conforme o cliente decidir. É muito interessante a Brasif trazer isso, porque traz essa segurança de que a manutenção da máquina vai ser cuidada pelo concessionário, por quem, né, realmente entregou a máquina para o cliente. O mais bacana é que nossas máquinas elas estão vindo com uma tecnologia de telemetria super interessante. Então, a Brasif tem acesso ao orímetro da máquina, localização da máquina via GPS e faz todo o adiantamento da revisão preventiva da máquina sem o cliente precisar se preocupar. Não tem que lembrar que a revisão tá para acontecer, porque a Brasif já tem uma central que acompanha isso dentro do plano de manutenção. Então, o cliente que adere ao nosso plano, adere a esse controle das manutenções. Então, eu acho que, sem dúvida, é o melhor caminho para a gente trazer os preços, né, as quantidades desses lubrificantes aí para dentro do orçamento do cliente. Exatamente, porque justamente com esse acompanhamento dos dados, a gente consegue fazer, né, a gente consegue triangular ali, ok, de acordo com essa utilização, essa aqui vai ser a janela em que a gente vai precisar dar uma olhada na máquina para dar. Então é interessante porque a gente sempre fala isso aqui, né, cuida da operação, cuida do negócio, deixa que qualquer dor de cabeça com a máquina, a gente cuida para você. Exatamente. Queridos, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Muito obrigado por terem vindo aqui compartilhar tanto o tempo quanto o conhecimento de vocês com a nossa audiência. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Agradeço o convite também e fico muito feliz de poder participar.
E assim finalizamos mais um episódio do Papo de Máquinas. Se você tiver interesse nos nossos equipamentos, entre em contato com a Brasif. Não se esqueça também de deixar o like e também se inscrever no nosso canal para ficar ligado nos próximos conteúdos como esse que a gente vai postar por aqui. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!